Olá, queridos, de volta com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai finalizar o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, e vamos falar do item 7 e 8, que são dois itens que dão continuidade às instruções dos Espíritos, com o Espírito de Verdade, trazendo as mensagens, dando continuidade também a essa temática do Espiritismo. E como o Espiritismo e como o amor de Deus, como o amor da espiritualidade amiga, eles vêm para nos consolar. E como precisamos ter resignação. Na verdade, essas 4 mensagens a gente dividiu aqui em 3 estudos, foram 3, esse é o terceiro vídeo, mas elas falam, a raiz, a base delas é falando de um tema principal, que é o Espiritismo e como o Espiritismo vem nos ensinando as diretrizes, nos fornecendo as diretrizes principais para que possamos ter resignação, resiliência para enfrentar as aflições que nos são colocadas nessa experiência que estamos tendo aqui agora no planeta de provas e expiações. Lembrando sempre de fazer a leitura de harmonização e a prece antes dos estudos, para que possamos estar imersos nas melhores vibrações, receber aí os melhores ensinamentos, e as melhores intuições dos nossos amigos espirituais. E o item 7, ele já começa falando que ele é o grande médico, Eu fiz um estudo esses dias falando sobre a questão de Jesus não fazer milagres. A ideia de milagre parece mágica, ele tocou na pessoa e a pessoa ficou boa. Ele falou levanta e a pessoa levantou. Ele curou o cego, então o cego não enxergava, ele apenas tocou e curou. E é explicado aqui no Espiritismo a questão do magnetismo que todos temos, E Jesus tinha muito magnetismo. E Jesus, além do magnetismo, ele entendia a alma de cada um. O que o médico precisa? O médico precisa entender o problema e saber resolver o problema, não é isso? Porque se você vai no médico e fala assim, doutor, eu tô com uma tosse, mas ele não sabe o que é a tosse, ele não vai poder te ajudar a melhorar. Se você fala, eu tô com uma dor assim assada, ele não reconhece que tipo de dor é aquela, ele não vai conseguir te passar o remédio para aquela dor. Jesus sabia identificar as doenças, e agora eu tô falando doenças no sentido geral, E ele sabia como curar essas doenças através do seu magnetismo. Em consonância sempre com a força de vontade, com a fé daquele que estava querendo ser curado. E aí, eu falei de Jesus porque é como eu falei no primeiro vídeo. Esse Espírito de Verdade, por todas as semelhanças, pela forma que é falada, existem indícios de que ele seja Jesus. E é o que o Espírito de Verdade fala. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados, como também a gente tem falado e como a gente falou no capítulo 5. Não busquei alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Ou seja, não busque a felicidade no mundo material. No Instagram eu até postei, se eu não me engano, um trechinho da Joana de Ângeles falando isso, do filme do Divaldo, Que é o momento que ela fala pro Divaldo, não busque a felicidade no mundo material, porque lá você não vai encontrar. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações. Por meio de quem? Por meio do Espiritismo. Escutai-o, escutemos o Espiritismo. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade. Falamos também da impiedade no vídeo passado, lembra? Para sermos vencedores da impiedade, ou seja, pararmos de olhar para o nosso próprio umbigo. A mentira, o erro e a incredulidade. Então, quem aí está passando por isso? Quem está mentindo? Quem está errando? Quem aí está com falta de fé em relação ao Espiritismo, em relação à espiritualidade amiga? É o que ele fala, através do Espiritismo, que ele possa extirpar isso dos nossos corações. São monstros, isso que a gente acabou de falar, que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes, submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Humildade, falamos disso aqui também. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós
porque me chamastes. E bem aquilo que a gente falou no início, né, falando de Jesus, que ele não fazia milagre, ele curava pela fé das pessoas. E parece com isso aqui. Ele veio porque nós chamamos. E aí no item 8 vai falar de Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Então é uma continuação, né, dos itens anteriores, falando sempre de buscai e achareis, pedi e obtereis, que vamos estudar futuramente no Evangelho, mas que falamos muito durante todos os estudos do Espiritismo, né? Essa relação que temos com a espiritualidade amiga. Ah, mas eu peço e não obtenho. Eu até gravei um vídeo sobre isso aqui. É porque, você fala muito, é só pedir e obtereis. Então, por que eu peço e não obtenho? Existem várias razões para isso. E aí eu vou deixar até aqui em cima, se você quiser depois dar uma olhadinha nesse vídeo, porque realmente é interessante praticar o autoconhecimento, a reforma íntima e detectar aí onde que está acontecendo a causa pela qual você está pedindo e não consegue obter. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. E o que a gente entende como esse bálsamo? Ele vem falando, a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Então você vai falar assim para mim, mas eu não consigo. E é por isso que é uma sabedoria. Porque a sabedoria, pessoal, exige o saber. O saber exige tempo, exige maturidade. Não é assim que a gente fala, nossa, fulano é um sábio. Os sábios são essas pessoas que observam, né? O sábio não tem aquela coisa de observar mais do que falar, ouvir mais do que falar. Ele reflete, ele pensa. E para ele conseguir chegar nesse nível de evolução, ele precisou de tempo. Ele precisou de estudo, ele precisou de trabalho. Por isso que ele fala que abnegação e devotamento são uma prece contínua, que encerram um ensinamento profundo e que fazem parte da sabedoria humana. Ou seja, é difícil mesmo, é trabalhoso, né? Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem em partilha. Então ele fala assim, tomara que os espíritos, ao invés de ficarem reclamando, porque é isso, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho marido, porque eu não tenho mulher, porque eu não sei o quê, porque fulano falou assim comigo, fulano me humilhou, blá, 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 aquela falação toda, que a gente possa usar essa energia para tentar se resignar, para tentar ter resiliência, para tentar ter a abnegação e o devotamento. Só que se a gente pensar, isso também já é uma sabedoria, né? Porque é aquele momento que você tem que parar e falar assim, peraí, por que eu tô reclamando? Por que eu tô fazendo isso? Eu devia estar entendendo ou tentando entender por que aquilo tá me acontecendo. Isso é uma sabedoria, né? E aí são pequenas sabedorias que a gente vai juntando, que a gente vai optando por fazer esses pensamentos, essas reflexões, e um dia vamos nos tornar sábios a ponto de conseguir essa abnegação e esse devotamento. E outra coisa que ele fala, que neste mundo, né, esses sofrimentos morais, neste mundo nos cabem em partilha. Ou seja, por isso que a gente está aqui convivendo, por isso que estamos convivendo todos juntos, na família, no trabalho, porque cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua parcela ali, cada um tem a sua parcela nessas dores. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação. Ou seja, não esqueçam, pessoal, dessas duas palavras. E serei fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Ou seja, precisamos fazer caridade? Sim. Precisamos ser humildes? Sim. Mas só vamos conseguir com devotamento e abnegação. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Quem não gosta, gente, desse sentimento de dever cumprido? Quem não gosta desse sentimento de casa limpa, sabe? Aquele dia, aquele domingo que você queria descansar, mas você tira pra fazer faxina. E aí você fala, tudo que eu queria era ver um filme, mas a casa tá imunda, você precisa arrumar. E depois você senta no seu sofá e você olha a sua casa limpa, sente aquele cheirinho bom. Não é muito bom? Aquele dever da tarefa cumprida, aquele trabalho voluntário que você saiu para fazer depois de um dia do seu trabalho.
que você falou assim, eu tô muito cansada, mas aí quando você termina, dá um prazer, é muito bom. Agora imagina a gente chegar no plano espiritual, olhar para trás e falar assim, nossa, eu cumpri o meu dever. O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quando mais profundamente golpeado é o espírito. Então, pessoal, essa é a mensagem que fica, né? A mensagem que precisamos ter o devotamento, ter a resignação, isso em cada momento do nosso dia, porque precisamos ficar atentos que essas coisas acontecem desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir. São situações, são ligações, são falas, são mensagens no Instagram, coisas que podem nos desestabilizar, mas que vamos lembrar ali, devotamento e resignação. Eu olho no Instagram, fulano tem, eu não tenho. Fulano tá em Paris, eu não tô. Fulano tem uma família linda, eu não tenho. Fulano tem um cachorro e eu não tenho. Essas coisinhas não parecem, mas elas vão minando, né? Já saíram várias pesquisas em relação a isso, de depressões, de distúrbios mesmo em função de redes sociais. Então, assim, eu tô dando um exemplo, mas até que não é tão bobo assim. É uma coisa que realmente pode nos impactar. E coisas que acontecem durante o nosso dia. Então, é todo momento, é o vigiar e orar mesmo, ficar atentos com essas coisas que podem nos desestabilizar, desde as coisas pequeninas até as coisas maiores. Não importa o tamanho do sofrimento, não importa o tamanho do desafio, sempre temos que estar atentos e ligados para ter o devotamento e a abnegação, porque só assim vamos conseguir ser humildes, praticar a caridade e entender, como a gente estava falando no vídeo passado, né, o que é o amor de verdade e, mais do que entender, conseguir amar. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso estudo de hoje. A gente fez os itens 7 e 8, encerramos o capítulo 6 do Cristo Consolador. Nada mais natural para um capítulo que se chama o Cristo Consolador, que fala do jugo leve, do que ler mesmo essas mensagens, né? Que vem falando de como nós poderemos ser consolados, de como nós somos amparados e também falando do papel do Espiritismo. E aí, deixando essa mensagem final aqui para vocês, eu espero que vocês continuem estudando, espero que vocês estejam lendo bastante o Espiritismo para que possam ser confortados, para que possam ser amparados, sentir esse amparo e conseguir praticar, a partir de agora, se você já não pratica, essa conquista do devotamento e da abnegação. É isso, a gente fica por aqui hoje e eu espero vocês nos nossos próximos vídeos. Até lá!